Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Meu nome é Weder Carneiro, eu sou dentista e também consultor e professor de gestão e marketing odontológico há mais de 10 anos, com experiência nacional e internacional. E eu passei aqui nesse vídeo para gravar para você um material que explica e ensina na prática como ser produtivo, aumentar a sua produtividade no seu dia a dia e organizar as suas tarefas para que você consiga não só ter uma vida muito mais tranquila, muito mais organizada, mas que também consiga fluir financeiramente a partir de uma ferramenta que é muito sólida e que é muito consistente e que na prática funciona muito bem. Essa matriz, ela foi criada, ou pelo menos ela é muito famosa, porque ela foi utilizada por um presidente norte-americano chamado Eisenhower, do qual vem o nome da matriz, matriz de Eisenhower. Só que o que eu vou explicar para você não é só a matriz de Eisenhower, eu vou trazer como que eu utilizo e como que eu ensino meus alunos a utilizarem esse material para organizar o dia a dia da atividade como um todo de um consultório odontológico, incluindo as atividades pessoais. Então, para isso, vamos me acompanhar aqui, ó. Você tem aqui nesse vídeo que você está vendo, você tem aí nesse material que você está vendo, a própria matriz, né? Eu coloquei ela aqui de uma forma bem organizada para você. E essa matriz ela se divide em 4 quadrantes. No primeiro quadrante aqui, ó, você vê as atividades que são importantes e urgentes. E agora eu vou explicar cada termo desse. No segundo quadrante, você tem as tarefas que são importantes e não urgentes. E tem o que você faz com ela, você vai agendar. No terceiro quadrante, você tem as tarefas que são não importantes, mas que são urgentes, né? A gente tem esse tipo de situação no nosso dia a dia, e aí a recomendação é delegar. E número 4, as situações que nem são importantes e também não são urgentes, que nós devemos com certeza eliminar da nossa vida, porque elas são aquilo que mais rouba o nosso tempo e, obviamente, influencia na nossa produtividade. Bom, apresentada aqui a matriz, eu vou mostrar para você também como que você usa ela no consultório odontológico, no seu dia a dia, e também disponibilizar ela caso você queira aplicar você mesmo na prática aí. Eu vou disponibilizar uma cópia dela para você. Bom, como que eu ensino a você utilizar essa matriz? A aplicação prática dela, ela vai ser dada em 2 exemplos. O primeiro exemplo é a organização geral das tarefas, ou seja, aquilo que eu organizo no meu dia a dia. Para isso, eu coloco uma lista para você estabelecer as metas gerais. Que metas gerais? É aquilo que eu quero na minha vida. Todas as metas que eu quero na minha vida. Então, como exemplo, eu citei 5 aí para você colocar. O atendimento clínico, que é o próprio dia a dia do consultório odontológico, atividades gerenciais do consultório, que é onde eu vou lidar com o meu direcionamento, olhar e conferir e até tomar decisões gerenciais que vão me levar para onde eu quero, que obviamente é o crescimento financeiro, o crescimento do consultório, etc. Atividade física, que é uma que eu coloco para mim como bastante essencial no nosso dia a dia. Atividades gerais pessoais. E como número 5, estudar, porque afinal de contas, estudar é algo que a gente nunca pode parar de fazer. A gente deve estudar constantemente, não só a parte clínica, mas também a nossa parte gerencial. Aprender na prática como gerenciar o nosso consultório, até porque isso é um aprendizado dinâmico, né? Ele precisa ser renovado, assim como todas as áreas da odontologia. Bom, então, o primeiro passo que eu faço aqui é a partir de uma agenda, né? Você está vendo aí uma agenda semanal. Eu distribuo dentro dessa agenda semanal quais são as metas e quando eu vou realizar ou estar atuando em cada uma delas. Então, como eu tenho 5 aqui, eu vou pegar minha agenda e eu tenho aqui, ó, por exemplo, na segunda-feira, das 10 a meio-dia, número 1, atendimento clínico. A parte de tarde, todo atendimento clínico. Na terça-feira, das 9 a meio-dia. Então, tudo que tem número 1 aqui são atendimentos clínicos. Atividades gerenciais do consultório. Eu coloquei aqui para mim na segunda-feira às 9 da manhã, que é para a gente conferir o que aconteceu na semana passada e o que a gente vai direcionar para essa semana de atenção. E coloquei na sexta-feira, no último horário da semana, que é onde eu vou pegar e vou conferir tudo aquilo que foi feito, quais resultados nós alcançamos, fazer um equilíbrio entre aquilo que foi planejado e executado, para que na segunda-feira eu faça um novo alinhamento. Perceba, inclusive, que eu separei apenas 2 horários
para nossas atividades gerenciais. E na minha experiência, na minha atividade de docência de gestão e marketing com mais de 10 anos e também como consultor, eu tenho bastante segurança em dizer para você que esse tempo é mais do que o suficiente, a partir do momento que você está treinado e sabe o que você vai fazer, para você ter um total domínio e direcionamento do seu consultório. Como atividade física, eu marquei aqui, ó, segunda, quarta e sexta. Obviamente, você vai fazer a sua do jeito que você lhe convier. Atividades gerais e pessoais, aquilo que a gente tem que fazer no nosso dia a dia, que é do nosso âmbito pessoal. Eu separei aqui, ó, para a gente fazer na terça, quarta e quinta pela manhã, das 8 às 9, e também na sexta-feira, das 11 da manhã até o início do período da tarde. E para estudar, eu separei aqui terça e quinta no período noturno e também separei uma outra opção aqui que você pode ou não utilizar durante a sua semana. Então, no seu caso, você vai equilibrar a sua agenda aí naquilo que você imagina. Obviamente, você tem que partir de um ponto de vista, tem que partir de uma ideia inicial. E a ideia inicial que eu sugiro para você é partir daquilo que empiricamente, ou seja, aquilo que está na tua cabeça, na tua percepção, faça sentido. Você vai organizar por ordem, sempre o atendimento clínico primeiro, porque afinal de contas ele já é uma atividade que está pré-agendada, e depois você vai encaixando as outras. E agora eu vou te explicar como é que você evolui isso aí. No material que eu vou disponibilizar para você que queira aplicar isso na prática para você, sem precisar fazer grande esforço, você vai ter aqui o mesmo exemplo que eu utilizei na aula, de forma branca, para você mesmo preencher e você poder seguir as suas a sua aplicação da técnica. Na segunda parte, eu vou colocar o exemplo de como você organiza as tarefas específicas. Então, como exemplo aqui, eu coloquei a meta específica, gerenciamento do consultório, porque na minha visão, ela é a mais complexa e que tem mais conexão com a minha atividade de ensino de gestão e marketing odontológico. Então, eu coloquei aqui as tarefas que fazem parte de um adequado gerenciamento de um consultório odontológico. Você vai listar as suas, eu coloquei as minhas aqui como exemplo para você. Então, número 1, conferir livro caixa. Número 2, verificar inadimplência ou fichas incompletas, conferir indicadores, analisar desempenho do consultório, reunião de alinhamento com a equipe, conferir estoque, fazer orçamentos de materiais e suprimentos do consultório, fazer compras em dental e fornecedores, fazer compra de produtos que são muito específicos, caso de você trabalhar com implante, precisa de um componente que é só para aquele tipo de paciente, que fica complexo de ser delegado, aí você coloca ele de forma separada, conferência de atrasos de tratamentos, pegar os prontuários dos pacientes mesmo e olhar quem está atrasado ali em termos de execução dos planejamentos para a gente dar uma prioridade ou ter pelo menos um direcionamento para eles. Treinar fluxo de atendimento com funcionários, não só o fluxo de recepção, mas toda a tarefa que os nossos funcionários fazem precisam ser treinadas e conferidas. Conferir e planejar atividades de marketing, sim, as nossas campanhas de marketing, os nossos anúncios, as nossas atividades de marketing, tudo isso ela não pode ser algo que, tive uma ideia do nada ou tive vontade de fazer essa semana. Vamos planejar isso que você vai perceber que o resultado vai ser muito mais sólido e principalmente você vai ter aprendizado sobre o que funciona e o que não funciona na sua realidade. Realizar pagamento de conta, né? Muitas vezes a gente tem que ir lá fazer isso. Atividades bancárias, estudar gestão e marketing, eu coloco isso como algo fundamental e de muita importância, mandatório para qualquer dentista, para qualquer cirurgião ou qualquer pessoa que gerencia consultório odontológico, inclusive para os funcionários. E lidar com necessidades surgidas dos pacientes, porque afinal de contas, vida real, né? As pessoas ligam lá, elas mandam WhatsApp, elas entram em contato com a gente pelos mais diversos motivos e a gente tem que lidar com isso, a gente é a nossa equipe. Bom, isso aqui são as tarefas gerenciais que eu listei para mim, mas você tem ainda um espaço maior que você pode colocar outras que sejam específicas para você ou façam sentido para você, ou mesmo tirar algumas aqui que você não vê como fazendo sentido para você. Agora, como que eu aplico essas que são as tarefas para que não fique complicado, para que eu tenha realmente um grande domínio sobre o que eu estou fazendo e principalmente tenha resultado? Vamos agora para a parte que é o pulo do gato, aqui, aquilo que é mais importante, o grande aprendizado da gente utilizar essa ferramenta no nosso dia a dia do consultório. Aqui eu já fiz, então, a minha lista de matérias, né? Aquilo que eu faço na prática, que faz parte da minha meta específica, que é gerenciamento do consultório. Agora, no passo 3, eu vou distribuir essas tarefas
da meta que eu coloquei na matriz de Eisenhower. Agora, como é que eu penso a ideia de se uma tarefa ela é importante ou não importante? Bom, o que eu sempre coloco para a gente decidir se uma tarefa é importante ou não importante está relacionado ao fato dessa tarefa precisar ser executada unicamente por mim ou se ela pode ser executada por uma terceira pessoa. Então vamos aqui na nossa lista de tarefa e vamos entender aqui, ó, conferir livro caixa. Conferir livro caixa é uma tarefa importante? Com certeza é uma tarefa importante. Ela é uma tarefa urgente? Eu preciso fazer ela agora? Se eu não fizer ela agora, vai acontecer um caos no meu consultório, vai parar tudo? Não, ela não é uma tarefa urgente. Então, ela é uma tarefa importante e não urgente. Eu vou colocar ela no meu agendamento. Por que ela é importante? Porque ela precisa ser feita por mim. Conferência de livro caixa não pode ser delegado. Ela tem que ser feita pelo gestor ou pelo dono da clínica. A segunda tarefa, por exemplo, verificar inadimplentes ou fichas incompletas. É uma tarefa importante? Aqui que vem aonde as pessoas podem se confundir. Ela é importante do ponto de vista gerencial, sim, mas ela é importante que ela precisa ser feita por mim? Não, ela não precisa ser feita por mim. Ela pode ser feita por mim, mas ela não precisa ser feita por mim. Então, se ela não precisa ser feita por mim e ela é uma tarefa urgente, sim, porque ela tem que ser feita sempre, eu vou delegar essa tarefa. Agora eu vou delegar essa tarefa. Delegar para quem? Para algum funcionário. Pode ser a minha secretária. Ela pode, uma vez por semana, pegar ali e conferir a inadimplência das pessoas que eu atendo, dos meus clientes. Conferir indicadores, caixa, novos clientes, faltas, etc. Essa é uma tarefa muito importante, ela é importante, e ela é uma tarefa ela tem que ser realizada por quem? Por mim. Conferência é por mim, sempre. Eu que sou gestor, eu tenho que fazer. Conferir. Ela é importante. Ela é urgente? Se eu não conferir agora, vai cair o mundo? Não, não vai. Ela é não urgente. O que eu vou fazer com ela? Agendar. Terceira tarefa, analisar desempenho do consultório. Ela é uma tarefa importante? Sim, ela tem que ser feita por mim. Toda a parte de decisão top, ela tem que ser feita por mim. Então, ela é importante, mas ela é não urgente. O que eu vou fazer com ela? Eu vou agendar ela. Então, eu vou botar na minha agenda que tal dia eu vou fazer a minha atividade de conferir isso. Que dia que eu vou fazer isso? Vamos voltar lá no meu planejamento. No meu planejamento, por exemplo, ó, atividades gerenciais do consultório são feitas na segunda-feira, 9 horas da manhã, das 9 às 10, e na sexta-feira, das 17 às 18 horas. Então, é mais que o suficiente para isso se você seguir essa metodologia que eu estou compartilhando com você. Nossa próxima aqui, ó, reunião de alinhamento com a equipe. Ela é algo importante? Sim, eu tenho que fazer a reunião, eu tenho que fazer, não tem como alguém fazer uma reunião com a minha equipe por mim, né? Mas ela é urgente, se eu não fizer hoje, vai travar tudo? Não, ela é não urgente. Então eu vou agendar um dia para fazer isso aqui. Lá na minha agenda, por exemplo, a nossa atividade gerencial do consultório serve para isso e também estudar serve para isso. Então, nós temos as duas opções para a gente fazer esse tipo de atividade aqui. Vamos para uma atividade aleatória aqui, ó. Realizar pagamentos. Isso aqui vai depender um pouquinho. Realizar pagamentos, se for algo genérico, como por exemplo, pagar dental, etc., é uma atividade não importante, ou seja, não precisa ser feito por mim. Não é que não é importante pagar, não é isso que eu estou falando. É importante pagar. A questão é que aqui, na matriz de Eisenhower, a gente não analisa a tarefa, a função em si. A gente analisa eu, executor daquela tarefa. Se eu, como executor, sou fundamental, aquilo não pode ser feito sem mim, ela passa a ser importante. Mas se aquilo pode ser feito por uma outra pessoa, eu passo para o sistema de delegação. E aí, ela é urgente, porque ela não pode parar, então, eu vou delegar essa tarefa aqui também. Estudar gestão e marketing é uma tarefa importante, não é? É importante, só eu posso estudar. Eu não tenho como minha funcionária, estudar por mim. Ela tem que estudar por ela, mas por mim ela não pode estudar. Então, ela é importante. Mas ela é urgente? Se eu não estudar gestão e marketing hoje, vai ter o caos na minha vida? Ela não é urgente, então eu vou agendar. Vamos para uma das últimas aqui, ó. Lidar com a necessidade surgida dos pacientes. Isso aqui, que tipo de tarefa é? Ela é importante ou não importante? Depende, né? Se a necessidade do paciente é algo muito emergencial ou algo que só eu posso responder, ela é importante. E aí nós vamos olhar se ela é urgente ou não.
Dependendo do caso é urgente, dependendo do caso não é urgente. Se a pessoa está sob um pós-operatório e precisa daquela informação, ela é urgente. Eu tenho que priorizar. Eu tenho que parar o que eu estou fazendo e fazer hoje. Se ela não é urgente, como por exemplo, dar uma resposta para um paciente sobre um exame, eu posso agendar para amanhã, agendar para depois da manhã, de acordo com o meu fluxo de agenda, ou mesmo encaixar ela naquilo que é o meu horário vago, que pode acontecer e geralmente ocorre quando, por exemplo, um paciente falta ou quando a gente adianta algumas situações e a gente tem ali sobra um tempo livre, eu vou fazer aquilo que está agendado na ordem de prioridade delas, na ordem de importância delas. Bom, o grande aprendizado que a gente tem aqui são dois. O primeiro aprendizado é que se você analisar tudo que eu coloquei de função gerencial aqui, quase tudo, com exceção dessa última que eu falei aqui, que é lidar com necessidades surgidas dos pacientes, conferir livro caixa, e essas aqui, elas são atividades que são do segundo quadrante e do terceiro quadrante. Ou seja, eu, quando ela é importante, posso agendá-las, ou quando ela não é importante, ou seja, ela não depende de mim, o critério de importância, se depende de mim para ser executado ou não, eu posso delegar. Então, quase todas as tarefas, e se você repetir isso para outras atividades do consultório, você vai perceber que ela vai ficar entre o terceiro e o segundo quadrante, elas podem ser agendadas ou delegadas. E qual que é o grande aprendizado que eu tiro disso? Uma tarefa, quando eu agendo e delego, eu consigo não só priorizar o tempo para fazer elas de forma adequada, como entender no final da semana ou na próxima semana se aquela minha distribuição de tempo, ou seja, esse meu agendamento que eu fiz aqui, ó, se ele está funcionando. Porque de repente eu posso olhar aqui e falar, poxa, sabe de uma coisa? Nesse exato momento, hoje, nessa semana que eu estou analisando isso, eu estou precisando de mais tempo de gerenciamento de consultório. Então eu vou abrir um tempo aqui no meu dia funcional, né? Eu não estou colocando noturno aqui, no meu dia funcional, para que eu execute essa tarefa. Até quando? Até quando eu não precisar mais fazer isso. O dia que eu não precisar mais, eu paro de fazer porque eu não preciso, o tempo está sobrando tempo ali. Por isso que o gerenciamento ele é um aprendizado, gerenciamento de tempo também. A gente não vai simplesmente pegar isso aqui, você, por exemplo, se você não conhecia essa matriz aqui, você não vai pegar ela e simplesmente sua vida a partir de amanhã vai ser extremamente organizada. Não, ela vai ser talvez 90, 90 é muito, 70% mais organizada. Mas na outra semana, 80, na outra semana, 85, 87. Em muito pouco tempo você vai ter sim um controle absolutamente total do seu tempo, da sua produtividade, de todos os aspectos que são importantes, que você listou aqui como metas gerais que você quer alcançar. Esse é o primeiro grande aprendizado. O segundo grande aprendizado que eu quero compartilhar com você é que uma dada tarefa, quando ela não é executada, ela se torna prioridade. Isso é um aprendizado muito importante da gente levar para o nosso consultório. Por quê? Se eu tenho, por exemplo, aqui uma tarefa a ser agendada, como fazer orçamento de materiais e suplementos, fazer compras de dental e fornecedor. Essa é uma tarefa que ela não precisa ser executada por mim, eu posso delegar, né? Ela é não importante, então. Aliás, ela é importante, mas ela não é urgente, eu posso agendar. Ou, por exemplo, quando que ela é importante e não urgente? Quando é um componente específico do paciente. Ela é importante, precisa ser feito por mim. E ela não urgente, eu posso agendar. Agora, para comprar luva, alginato, se você usa ainda, resina ou coisas que são cotidianas do consultório, você pode delegar, porque ela passa a ser, então, não importante. A partir do momento que eu peço para minha secretária, ó, vai lá em 3, 4 dentais, manda um e-mail com a lista, pega lá, vê os preços de cada um e seleciona, já me entregando as melhores situações, eu estou delegando exatamente para ela. Mas quando que ela passa a ser importante e urgente? Quando eu preciso desse material para amanhã e eu não agendei ele ou não deleguei ele. Aí eu saio naquela correria, pegando o telefone, pedindo favor, pagando mais caro e ainda pagando transporte mais caro. Por quê? Porque eu não fiz um agendamento daquela tarefa, eu não lidei com ela de forma organizada, ou eu não deleguei ela da forma correta. E a grande maioria dos meus alunos, quando eles estão antes ou iniciando o meu curso, eles vêm com esse problema. Eles falam para o meu Éder, eu não tenho tempo, tenho muita coisa, eu sou muito sobrecarregado.
E quando você entende que, na verdade, você não é sobrecarregado, mas você deixa com que tarefas que são não importantes e urgentes, ou seja, que poderiam ser delegadas, ou tarefas que são importantes e não urgentes, ou seja, que deveriam ser agendadas, não sejam. E elas vão se tornar uma ação importante e urgente, ou seja, vai chegar o momento em que aquilo que eu poderia ter delegado, por eu não ter feito isso, ele se torna um problemão nas minhas costas. E aí todo o meu dia fica muito sobrecarregado. Bom, esse é o aprendizado que eu queria compartilhar com você. Se você gostou desse vídeo, não esquece. Aliás, faz agora. Deixa aqui o teu like, deixa aqui o seu compartilhamento. Leva isso aqui para membros da sua equipe, leva para os seus grupos de WhatsApp. Isso é muito importante, seu envolvimento também. E deixa seu comentário, se você gostou, se você vai aplicar, se você achou interessante. Inclusive, se você quiser sugerir algum tema específico para que eu possa abordar com você, você deixa nos comentários também, porque eu sempre passo aqui no YouTube para ler os comentários dos vídeos. Então é bem interessante que isso pode ser uma ótima fonte para que eu consiga interagir com você e trazer algo que seja útil e específico para a sua necessidade. E se você quiser baixar esse material, ou seja, ter uma cópia dele totalmente de graça, basta você procurar aqui na descrição o link, eu vou deixar um link aqui, você vai lá e você pode baixar, eu vou te entregar uma cópia desse material aqui, totalmente em branco, bonitinha, com o material, com link para você ver essa aula de novo e com algumas informações complementares, caso você se interesse para aprofundar esse tipo de conhecimento e fazer com que o gerenciamento de consultório seja algo que torne a sua vida não só mais funcional, mais produtiva, mais lucrativa e com maior qualidade de vida. Um grande abraço, meu nome é Éder Carneiro, eu sou diretor da Odonto Branding. Até mais.